Tendo como sede esta magnífica construção originada no século XVII, a Fundação da Memória Republicana Brasileira guarda um precioso acervo que mantém um diálogo coerente com seus objetivos. Por meio de ações educativas e da exposição museográfica, promove os ideais republicanos, motivando cada visitante que por aqui passa. Assim, contribui efetivamente na preservação do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial, não apenas do Maranhão de forma isolada, mas de todo o país.
aqui, no Convento das Mercês, que em 1664, uma das mais influentes personagens do século XVII, o padre Antônio Vieira, pregou o famoso sermão a São Pedro Nolasco. Vieira foi missionário, diplomata, político e orador incansável na defesa de indígenas, escravos e judeus. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundo universo praedicate homino creaturae. Ide e pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar as pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, disse São Gregório, depois de Santo Agostinho, porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. Para saber mais histórias sobre o convento, siga as setas que levam ao pátio. Mas se quiser ir direto ao acervo republicano, suba as escadas. Faça de conta que você está realmente no coração de São Luís e escolha livremente o caminho que deseja seguir. Durante todo o ano, a Fundação da Memória Republicana Brasileira mantém um ritmo intenso de ampla programação de atividades culturais e educativas. Eventos paralelos estimulam o aprendizado e atraem turistas, estudantes das escolas públicas e crianças que vivem no entorno da Fundação, no bairro do Desterro. Cursos também são oferecidos para disseminar conhecimento e desempenhar um papel social, com formação de mão de obra qualificada, facilitando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho. Após a criação da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, foi construído um convento em 1664, sob a invocação de Nossa Senhora da Assunção, que acabou ficando conhecido como o Convento das Mercês. Aqui viveram os primeiros frades mercedários, pioneiros da fé no Novo Mundo e membros da Real, Sagrada e Militar Ordem Calçada da Nossa Senhora das Mercês e da Redenção dos Cativos. Hoje, o Convento das Mercês, com 5.217 metros quadrados, conserva um precioso acervo audiovisual, museológico e bibliográfico, sob a responsabilidade da Fundação da Memória Republicana Brasileira. Este acervo foi doado pelo ex-presidente do Brasil, José Sarney, ao governo do estado do Maranhão. Além disso, promove atividades culturais e educativas, tendo um caráter ativo no cenário cultural da cidade.
Convento das Mercês já foi escola de música, seminário, casa de estudos de latim, grego, filosofia e religião, com uma biblioteca bem servida de títulos. Sendo assim, não estamos falando de um projeto novo, mas de um esforço em se preservar uma tradição de difusão de conhecimento, somando a ele ideias alinhadas com as necessidades do seu tempo. Para chegar até a República, percorremos um longo caminho. De um lugar desconhecido, composto por matas virgens, para a colônia, depois de colônia para império e de império à República, enfim. Neste processo de desenvolvimento, a identidade nacional foi tomando corpo, ora com elementos positivos, ora com fatos lamentáveis. Mas o sentido disso tudo é o que veremos nas salas a seguir. A República é o conjunto de nossos direitos, o que somos, o que nos constitui, o que conquistamos e o que nos enobrece enquanto cidadãos. A República é o que nos faz livres, soberanos. Sob o seu manto nos irmanamos em nome de uma nação chamada Brasil. As diferenças ou oposições de classe ou etnias, regiões, entre outros, ora invocadas para demonstrar a impossibilidade de um consenso em torno da identidade brasileira, não podem nos invalidar como brasileiros. Somos, pois, nascidos sob o signo da heterogeneidade, mesmo porque nações homogêneas são a exceção, não a regra na constituição de um povo. O Maranhão surge da luta entre povos, a luta pelo território. No ano do descobrimento do Brasil, os espanhóis foram os primeiros europeus a chegarem à região onde hoje se encontra o Maranhão. Mas foram os franceses, que se estabeleceram aqui com o sonho de fundar uma espécie de França equinocial. Anos depois, os portugueses dominaram a região. E tal influência de Portugal passou a ser tão forte que o Estado maranhense só aceitou a independência do Brasil um ano depois do ocorrido, após a intervenção armada. O Maranhão ainda recebeu a influência dos holandeses, que por apenas 3 anos, de 1641 a 1644, permaneceram em São Luís.
Tupinambás, potiguaras, tremembés, guajajaras, urubus, timbiras, sacamecras, espanhóis, franceses, portugueses, todos diluídos pela história no que hoje já contabiliza cerca de 6 milhões de habitantes no Maranhão. Um bom exemplo dessa mistura é o Bumba Meu Boi. Principal manifestação cultural popular do Maranhão, é uma brincadeira que mistura lendas indígenas, dança e música, além de uma indumentária caprichada e cheia de brilho. No enredo, o peão Pai Francisco mata o boi mais bonito da fazenda onde trabalha para satisfazer o desejo de sua esposa, Catirina, que grávida deseja comer a língua do animal. A audácia deixa o dono da fazenda furioso e um grupo de índios é chamado para fazer rituais de pagelança e ressuscitar o novilho. Mas o que é república? O simples significado latino da palavra res publica, coisa pública, não é o suficiente para conceituá-la. Mesmo se considerarmos uma característica primária como a forma de governo de duração limitada, na qual o chefe do Estado é eleito pelo povo por seus representantes, isto não basta. Desde a antiguidade clássica, observamos modelos republicanos. No entanto, a estrutura e o modo de governar desses estados, bem como outros da Idade Média, são consideravelmente diferentes dos que vemos hoje em nossa era. Há, inclusive, uma controvérsia entre os estudiosos da matéria sobre se há ou não um contínuo histórico entre as repúblicas, clássica, medieval e moderna. Então, é melhor você prestar bem atenção nesta parte da exposição. Para saber o que é república, considere todos os conceitos.
A vinda da família real para o Brasil marca o que em história chama-se período joanino. Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte, quando, sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, o Brasil. Contou, neste empreendimento, com a ajuda dos aliados ingleses. Esse período, que começou em 1808, se estendeu até 1821, quando o monarca retorna à sua terra natal. Foi o dia do Fico e o Grito do Ipiranga, 10 meses depois do mesmo ano de 1822, que marcaram de forma simbólica a independência do Brasil. A vinda da família real e a permanência de Dom Pedro II aqui, mesmo depois que seu pai partiu em 1821, fez com que o movimento separatista fosse amortecido. O Brasil atingiu a autonomia sem ter que enfrentar uma guerra e sem dividir-se em republiquetas. Esteja atento aos detalhes desse processo aqui na nossa exposição e nas mídias. Nenhum Estado de Direito, seja de qual tipo for, existe sem uma Constituição. Também conhecida como Carta Magna, é ela quem vai garantir os direitos e deveres de cidadãos e de governantes. A primeira Constituição do Brasil foi redigida em 1824, logo após a proclamação da independência. Alguns historiadores chegam até a considerar o período regencial uma experiência republicana, já que Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, herdara precocemente o trono brasileiro, e o país teve de ser comandado por uma regência integrada de 3 comandantes. Apesar de ter sofrido algumas alterações em 1834, a Constituição que ainda valia era de 1824. Ela era marcada pelo desequilíbrio entre os poderes constituintes, sendo que o poder moderador do imperador, que assume sua posição ao atingir a maioridade, subjugava os outros 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. República mesmo o Brasil só vai conhecer em 1889, com a então proclamação da República. Aí sim, uma nova carta seria redigida em 1891. Ela institucionalizava o Estado brasileiro como República Federal, sob o governo presidencial, além de estabelecer o sufrágio universal masculino para todos os brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos de idade, com voto aberto. Ainda se excluíam analfabetos, mulheres e militares de baixa patente. Mas mais mudanças viriam por aí. Nossa trajetória republicana ainda está no começo. A República Velha tem ainda 2 subdivisões: a República da Espada, em que o Brasil era governado por militares, e a República Café com Leite, em que os presidentes eram eleitos pela elite cafeeira de São Paulo e de Minas Gerais. Estas subdivisões são interessantes para que você entenda todo o processo de formação da República Brasileira.
Esteja atento, reflita através das peças expostas e dos guias multimídias espalhados pela sala. Fato é que os 13 presidentes da República Velha governaram de acordo com os interesses da oligarquia cafeeira. No entanto, o Brasil, neste período, tomou medidas que foram fundamentais para a consolidação do país, como a grande naturalização, que ofereceu a cidadania a todos os estrangeiros residentes, a separação entre a Igreja e o Estado, o fim do padroado e a instituição do casamento e do registro civil. Ditador ou reformador? Getúlio Vargas divide opiniões, mas o fato inegável é que o seu governo foi um divisor de águas na história brasileira. Durante 15 anos, o presidente que mais ficou no poder no Brasil fez inúmeras alterações na estrutura do país, tanto sociais quanto econômicas. Entre elas estão os avanços na área trabalhista, o desmantelamento dos poderes estaduais, o fortalecimento de um governo central, o papel do Estado como principal investidor na economia e a criação de mecanismos sociais como o sufrágio universal. Uma das características mais fortes da República Nova é o populismo, a prática política utilizada para estabelecer uma relação direta entre as massas e o líder carismático sem a intermediação dos partidos políticos. Cabe salientar ainda que, em toda a América Latina, principalmente a partir de 1930, o populismo aparece associado à industrialização, à urbanização e à dissolução das estruturas políticas oligárquicas que concentravam firmemente o poder político na mão de aristocratas rurais. Não é mera coincidência os fatos acontecidos aqui no Brasil. Getúlio Vargas não é um caso isolado. Seguiram seu exemplo Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Eu já sou do outro distrito, declaro na minha loa. Eu sou filho de Panelas, Pernambuco, terra boa. Juscelino Kubitschek foi presidente da República por 5 anos, de 1956 a 1961.
primeiro líder civil desde Arthur Bernardes, tinha por lema 50 anos em 5. E, de fato, durante todo o seu mandato, o Brasil viveu um período de notável desenvolvimento econômico e relativa estabilidade política, graças ao seu estilo de governar, que mantinha em torno de si uma aura de simpatia e confiança. Promoveu a industrialização, que se fez notar no crescimento econômico do país. Mas, por outro lado, a dívida pública e a inflação cresceram muito nos governos posteriores. Jânio Quadros chegou à presidência da República com o maior índice de votação já visto na história desse país. Apesar de uma postura conservadora, ele trazia em seu discurso a esperança de uma revolução na forma de gerir o Brasil. No entanto, sua política de austeridade desagradava todos os setores políticos e, sem apoio e sob fortes pressões, resolveu renunciar 6 meses depois de tomar posse. Entra em seu lugar o vice-presidente João Goulart, o Jango. No período posterior à renúncia de Jânio Quadros, marcado pela instabilidade política, o Brasil viveu nova experiência parlamentarista durante um curto espaço de tempo. Depois, através de um plebiscito, encabeçado pelo governo João Goulart, o povo votou pelo retorno do presidencialismo. O que não resolveu o problema para o presidente, que sofreu forte oposição militar e grande desgaste em razão da crise econômica que se dera. O presidente procurou então fortalecer-se, participando de manifestações e comícios que defendiam suas propostas. Em seu discurso, a reforma da Constituição para ampliar o direito de voto a analfabetos e militares de baixa patente, e a crítica aos seus opositores, que, segundo ele, sob a máscara de democratas, estariam a serviço de grandes companhias internacionais e contra o povo. Além disso, declarou que tinha assinado um decreto encampando as refinarias de petróleo privadas e outro desapropriando terras às margens de ferrovias e rodovias federais. Foi a gota d'água. Os militares tinham a motivação necessária, entre outros fatos, para iniciarem o golpe militar. O período que se estende de 1964 a 1985 é conhecido também como os Anos de Chumbo. O regime militar ficou marcado pela prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A primeira ação do governo golpista foi o afastamento do presidente da República, João Goulart, a favor do Marechal Castelo Branco. Os militares, baseados nas propostas de reforma de base de João Goulart, justificaram o golpe sob a alegação de que havia uma ameaça comunista no país. Durante o regime militar, o poder central, sobretudo do poder executivo, foi fortalecido, caracterizando um regime de exceção.
A ele cabia legislar, em detrimento dos outros poderes estabelecidos pela Constituição de 1946. O alto comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, indicando um candidato militar referendado pelo Congresso Nacional. Isso se refletiria na vida pública, com o fim da liberdade de expressão e de organização, supressão de partidos políticos, sindicatos, agremiações estudantis e outras organizações representativas da sociedade e a repressão dos meios de comunicação e das manifestações artísticas. Por outro lado, grandes transformações ocorreram na economia do Brasil, como a modernização da indústria e dos serviços, a concentração de renda, a abertura ao capital estrangeiro e do endividamento externo como consequência. Em fins da década de 1970, o governo militar começou a ceder às pressões da oposição e da população que reclamava a volta das instituições democráticas. Assim, foi conquistada a anistia e outros partidos nasceram. Através do Ato Institucional número 2, o governo militar implantou o bipartidarismo. Mas agora sua estrutura de nominação começava a ruir. Toda a nação se viu envolvida na campanha a favor das eleições diretas para presidente. No entanto, a emenda Dante de Oliveira, que instituía as eleições diretas para presidente, foi derrotada no Congresso Nacional apesar de toda a comoção nacional. Então, a única saída para os opositores do governo foi tentar a presidência com candidato próprio via eleições indiretas mesmo. Para tornar isso possível, vários partidos se uniram em torno da Frente Liberal. Tancredo Neves foi indicado candidato da Reconstrução Democrática ao lado de José Sarney contra Paulo Maluf. E assim, em 15 de janeiro de 1985, o povo saiu às ruas saudando Tancredo Neves presidente e a democracia no Brasil. Veja ao fundo uma linha do tempo com todos os presidentes do Brasil. Nestes rostos, todo o caminho percorrido de nossa jovem República Brasileira. Não deixe de ver também as mídias acessíveis. Não perca um só detalhe dessa fascinante história que é sua, é a nossa história. Março de 64. O clima é de muita agitação no país. Duas grandes manifestações populares refletem nas ruas a polarização ideológica. No dia 13, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas comparecem ao comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart anuncia o início das reformas de base. Dias depois, 500 mil pessoas saem às ruas em São Paulo. É a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, organizada por empresários, setores da igreja e políticos contrários ao governo. No meio militar, episódios de quebra da hierarquia acirram os ânimos do alto comando. No dia 31 de março, tem início o movimento que põe fim ao regime democrático instalado no país desde o final do Estado Novo de Getúlio Vargas.
Os generais ficariam 21 anos no poder.